Em 2025, você muito provavelmente acompanhou um dos rituais mais antigos da Igreja Católica, o conclave. É a partir dele que o Papa, a maior autoridade da Igreja, é escolhido. Esse fato já é suficiente para chamar a atenção de praticamente todo o mundo. Para completar, esse conclave, diferente dos demais, aconteceu em um momento de protagonismo nas redes sociais. Só na Praça de São Pedro, cerca de 45 mil pessoas, segundo o Vatican Media, esperaram, ansiosas para ver a fumaça branca e ouvir o famoso anúncio "Abemos Papa". Esse formato que acompanhamos foi instituído pelo Papa Gregório X em 1274, após o conclave que o elegeu, demorado quase 3 anos para finalizar. Tem noção? Só esse ritual da Igreja Católica tem mais de 750 anos. Como uma instituição consegue se manter firme por tantos anos? Quais são as suas atitudes para que, inspirados, possamos também aplicar na nossa empresa para que ela consiga ir tão longe quanto? É isso que vamos abordar adiante. Mas antes, um aviso. Apesar de eu ser católica, este documentário não tem viés religioso. A ideia é analisar a instituição e absorver ensinamentos empresariais. Por isso, sigamos. O conclave é uma parte da Igreja. Maior que ele é a instituição em que se integra. A Igreja Católica chegou ao Brasil em 1500, junto à chegada dos portugueses, sendo a primeira missa celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra e a primeira igreja foi construída em 1503 em Porto Seguro, Bahia. Em termos de mundo, a igreja direciona o seu início para o período em que Jesus ainda pisava sobre o nosso solo, quando entregou a Pedro as chaves do céu e o determinou como a pessoa responsável por edificar a sua igreja. Com a ascensão de Jesus ao céu, após a sua ressurreição, os discípulos foram revestidos pela força do alto, ou seja, o Espírito Santo. A partir desse momento, aconteceu o processo de evangelização e a formação da igreja. Não à toa, o Papa é considerado o sucessor de Pedro. Para a Igreja Católica, Pedro foi o primeiro Papa, seu primeiro líder espiritual, administrativo e político de maior autoridade. A ideia de que a Igreja Católica foi fundada pelo imperador romano Constantino no século IV é tida por estudiosos como um erro histórico. Constantino, a partir do Edito de Milão, garantiu liberdade religiosa a todo o Império Romano, o que acarretou no fim das perseguições aos cristãos e na possibilidade de, finalmente, conseguir legalizar o cristianismo. Hoje, a Igreja conta com mais de 1 bilhão de fiéis, o que a classifica como a maior instituição religiosa do mundo. Uma igreja que enfrentou e ainda enfrenta questões políticas e sociais, mas continua firme. É com essa instituição que você vai entender como algumas de suas ações podem se tornar inspirações na hora de estruturar as suas estratégias empresariais para que a sua empresa permaneça firme ao longo dos anos. O posicionamento refere-se ao lugar que a sua empresa ocupa na mente das pessoas. A partir do posicionamento, a sua empresa se coloca como a melhor opção para os seus potenciais clientes em relação aos seus concorrentes. A Igreja Católica tem uma postura muito clara em relação aos seus princípios e regras. Ela não muda para agradar uma massa, especialmente no que se refere às suas regras e tradição. Logo, ela é vista pelas pessoas como uma instituição que preserva os ensinamentos de Cristo. Sua doutrina baseia-se na Escritura, ou seja, na Bíblia, tradição e magistério. Os dois primeiros são autoexplicativos, e o magistério refere-se ao ensinamento oficial da Igreja, onde as responsabilidades de interpretar a palavra e ensiná-la aos fiéis são dadas aos bispos em comunhão com o Papa. No magistério não cabem opiniões pessoais, cabem apenas os valores cristãos que são formados de acordo com a palavra e a tradição ensinada por Jesus e propagada pelos apóstolos. O magistério é uma norma de fé. Explicado isso, sei que esta dúvida pode surgir para você, como apareceu para mim. Onde entram os padres, os ministros da palavra e os outros fiéis evangelizadores no magistério da Igreja, já que a responsabilidade de interpretar a palavra é dada ao Papa em comunhão com os bispos. No caso, os padres compartilham da missão dos bispos, sendo colaboradores diretos, enquanto os ministros e os demais são braços que podem ser estendidos em certos momentos, como na ausência do sacerdote. Todos são chamados a evangelizar. A diferença está na autoridade. O magistério interpreta com autoridade,
enquanto os demais evangelizam em comunhão com essa interpretação. Essa postura da igreja visa garantir a fidelidade doutrinária, evitando interpretações que deturpam a mensagem cristã. Assim, todos têm um lugar no anúncio da fé, mas sempre em unidade para que não se perca a verdade. Além de princípios e regras sólidas, a igreja tem um público-alvo bem definido. Ela conhece seus anseios, o que direciona a sua comunicação. A partir da forma como comunica-se, o público sabe exatamente o que esperar dela e, em complemento, ela sabe exatamente o que oferecer a ele. A partir de agora, você terá contato com conhecimentos ligados à gestão e ao marketing. Isso tem um porquê. O posicionamento, apesar de ser uma parte do marketing, é impactado por decisões que são tomadas em outros setores das empresas, como você pôde perceber no tópico passado. Quais decisões são essas? Primeiro, diretrizes organizacionais e prática. Assim como a igreja tem princípios sólidos, a sua empresa também precisa ter. Onde você pode destacar isso? Nas suas diretrizes organizacionais. Missão, visão e valores. E, obviamente, na prática diária. De nada adiantaria os documentos da igreja, Bíblia, Catecismo da Igreja Católica, Missal, se ela não o seguissem. As palavras têm poderes, mas o exemplo tem força ainda maior, pois a palavra ensina, enquanto o exemplo gera movimento. Para ficar mais claro, trouxe como exemplo as diretrizes organizacionais da Disney e da Cacau Show. Disney, missão: entreter, informar e inspirar pessoas ao redor do mundo por meio de histórias. Visão: criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Valores: criatividade, sonhos, imaginação, atenção aos detalhes e preservação da magia Disney. Cacau Show. Missão: transformar o ordinário em extraordinário, oferecendo ao nosso ecossistema uma relação duradoura com foco no crescimento, rentabilidade, oportunidades e sustentabilidade. Visão: ser inspiração no universo do cacau, honrando todas as potencialidades desse fruto sagrado. Valores: paixão por realizar, mais para mais, inovação, atenção aos detalhes, lealdade e cultivo de relações com carinho, respeito e pragmatismo. Perceba que as diretrizes, missão e visão começam com verbos que indicam uma ação, enquanto os valores são palavras ou pequenos termos que expressam as regras sociais dessas empresas. A missão, a visão e os valores definem exatamente o perfil da empresa e o que ela deseja transmitir ao mundo. Segundo, cultura empresarial. O posicionamento da igreja leva as pessoas a saberem exatamente como se portar diante dela. O que isso te lembra? Cultura empresarial. Desde o primeiro funcionário já trabalhe a cultura, mostre os seus valores, identifique quais comportamentos são aceitáveis e as regras que devem ser seguidas. Na igreja primitiva, os cristãos já tinham regras muito claras que deveriam ser seguidas. Para você perceber isso mais a fundo, convido você a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Terceiro, hierarquia e treinamentos. A igreja tem seus níveis de autoridade definidos, onde existem as obrigações e os direitos de cada um e oferece treinamentos continuamente para seus líderes. Para um padre se formar, são necessários 8 anos de estudo, sendo 4 anos de filosofia e 4 anos de teologia, além de estágios em paróquias da arquidiocese pertencente. Entre os inúmeros bispos, não são todos os que participam do conclave, só aqueles que se tornam cardeais. Apenas o Papa tem o poder de formar cardeais e só ele também tem o poder de canonizar, ou seja, reconhecer a santificação. Como vimos anteriormente, o Papa e os bispos possuem suas funções dentro do magistério da Igreja, buscando manter a integridade da palavra. Isso está diretamente relacionado com as funções dos líderes de transmitirem aos seus liderados tudo o que precisam saber para que todos andem no ritmo certo. Após a ordenação dos padres, continuamente existem encontros conhecidos como retiros espirituais. Nesses encontros, eles fortalecem a fé e voltam mais firmes para continuar a missão. Na sua empresa, trace um organograma, ou seja, os níveis hierárquicos. Também esteja sempre atento à oferta de treinamentos para formar profissionais intelectualmente e emocionalmente melhores. Quarto,
Comunicação. Assim como a igreja se comunica muito bem com seus fiéis, preocupe-se também com a forma de se comunicar com a sua audiência. Linguagem formal ou informal? Chamará por um nome específico? A igreja, por exemplo, chama de cristãos, irmãos, fiéis. A Duda Vieira chama suas potenciais clientes e suas clientes de CEOs. Pense em algo que represente a sua marca. Caso você não precise agir formalmente e não tenha uma forma específica de falar, a palavra você é muito poderosa, pois ela direciona e aproxima. Isso tudo, claro, se você não tiver como chamar a pessoa diretamente pelo nome, o que é o melhor dos mundos. Deixe claro suas regras, missão, certas opiniões pessoais, somente aquilo que fortalece a sua marca e reforce bordões que acredita. Por exemplo, Bettina Rudolph, o mundo é dos fazedores. Flávio Augusto, estabilidade não existe e não saia do operacional. Joel J, saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Caio Carneiro, você não vende panelas, vende um almoço de domingo em família. Ícaro de Carvalho, a minha pátria é a minha família. Outro ponto importante é manter a sua palavra. Aqui não é sobre arrogância, mas firmeza naquilo que você acredita. Existem coisas que você pode simplesmente mudar de opinião. Faz parte. Todavia, aquilo que envolve seus princípios deve permanecer firme, independentemente do tempo ou necessidade. Defina o que é inegociável e trate realmente como inegociável. Quinto, público-alvo e persona. A partir do momento que você define público-alvo e persona, será muito claro com quem e como falará. Isso impactará na sua forma de se comunicar, nas suas ofertas e nos seus produtos. Mas o que são exatamente público-alvo e persona? Enquanto o público-alvo é mais amplo, a persona é individual, mas representa todos ou uma base dos seus clientes. O público-alvo é a camada de pessoas que a sua empresa deseja atingir. Você precisa identificar essas pessoas por sexo, idade, localização, costumes e interesses. O público-alvo da Igreja Católica poderia ser facilmente homens e mulheres, desde o primeiro dia de vida até o último, sem idade definida, que habitam em todo o território global e desejam crescer espiritualmente. Apesar de muitos procurarem o estudo da palavra, a grande maioria não possui conhecimentos aprofundados em relação à mesma. Todos acreditam ou buscam acreditar em Deus e veem na igreja a oportunidade para obter intimidade com Ele, seguindo a sua palavra. Algumas dessas pessoas estão começando a vida, enquanto outras já estão no meio ou no fim desse processo. A partir do público-alvo, já se tem uma noção do tipo de linguagem a usar e de quais produtos oferecer. Ela conversa com homens e mulheres, inclusive crianças. Dessa forma, precisa ter uma linguagem coloquial, ou seja, sem formalidades. Está falando para leigos. Essas pessoas têm anseios e veem a igreja como o local ideal para se aproximarem daquele que, na concepção delas, pode supri-los. Logo, a igreja precisa oferecer direção espiritual. E apesar de focar também nas crianças, a igreja, antes que as crianças possam formar e emitir opiniões, precisa focar nos pais ou pessoas responsáveis. São essas pessoas que exercem autoridade sobre as crianças e são elas as responsáveis por formá-las na fé. Já a persona representa seu cliente ideal. Você vai pegar uma única pessoa e traçar o estereótipo dela para que, sempre que for comunicar, seja por meio de palavras, seja por meio de produtos, irá se basear nela. Entenda a persona como a pessoa perfeita. É esse cliente que eu estou procurando. A sua empresa pode ter várias personas, assim como a igreja. A Igreja Católica pode criar personas ligadas às crianças, aos adolescentes, aos homens e às mulheres adultos. Todos esses grupos querem se aproximar de Deus, mas cada um tem uma percepção diferente da vida, tanto por questões sociais quanto por questões do momento de vida que estão vivenciando, como no caso da adolescência. As crianças estão começando a descobrir a vida e estão lidando especialmente com o domínio das suas emoções. Os adolescentes já estão em maior contato com o mundo, o que exige um fortalecimento das virtudes para que não sejam facilmente influenciados. Os homens e mulheres adultos
passam por desafios únicos, como escolha profissional, mas são cobrados socialmente de formas diferentes. Por exemplo, os homens são pressionados em relação à estabilidade financeira, enquanto as mulheres sofrem por cobranças ligadas à maternidade. Com isso em mente, você consegue formular uma persona específica para cada um desses cenários. Para ficar mais claro, vamos formular uma persona feminina adulta da igreja. Maria, 35 anos, mora no Brasil, especificamente em uma cidade no interior de Minas Gerais. Desde cedo, Maria já foi inserida na igreja pelos seus pais, frequentou a catequese, participa das missas dominicais e possui rotina de orações. Casou há 2 anos e ainda não conseguiu engravidar. Mesmo vivenciando a abertura à vida, ainda não engravidou e constantemente é cobrada socialmente por isso. Maria sofre por ainda não ser mãe e precisa encontrar sentido no serviço da vida matrimonial, já que o servir maternal ainda não faz parte da sua vida e pode ser que não faça. Ela precisa de apoio emocional para entender a sua realidade e aceitá-la, sabendo quais atos legítimos pode fazer para realizar o seu sonho e principalmente saber o seu valor perante a Deus. Percebe como a persona é bem específica? Facilmente também poderíamos criar uma persona para mulheres que já são mães e carregam culpas constantes em relação à criação dos filhos. Dito isso, na empresa, você também pode criar várias personas buscando comunicar com cada base de cliente de forma certeira. Às vezes, você tem uma esteira de produtos e para cada um seja necessário um tipo de persona. Um produto porta de entrada não pode ter a mesma persona de um produto high ticket, pois as pessoas estão em estágios de vida diferentes. Também é possível ter mais de um público-alvo. Para contextualizar, vamos usar um profissional do marketing digital como exemplo. Pedro Sobral é fundador da comunidade Sobral de Tráfego, que é o seu produto porta de entrada. Esse produto é direcionado para pessoas que desejam começar a trabalhar no digital sendo gestores de tráfego. Outro produto da sua esteira é o Subido Pro, sua mentoria. Nessa mentoria, ele ajuda gestores de tráfego a crescerem ainda mais na profissão. Enquanto a comunidade conversa com uma pessoa, o Subido Pro conversa com outro tipo de pessoa. O Subido Pro não é para quem está engatinhando, mas para quem já está caminhando e deseja aprender a correr. Ou seja, personas e públicos-alvo diferentes. Por último, mas não menos importante, temos o propósito. Assim como as diretrizes, o propósito ajudará os seus potenciais clientes a descobrirem como a sua empresa deseja ajudá-los. Por exemplo, o propósito da Cacau Show é: vivemos para juntos tocar a vida das pessoas compartilhando momentos especiais. O propósito e as diretrizes acompanharão a jornada da sua empresa, fazendo com que as pessoas, colaboradores e clientes compreendam direitos e deveres. Os colaboradores, eles terão ciência de como devem agir para que tudo se realize e se eles estão em sintonia com esse propósito. Os clientes, eles saberão exatamente o que a sua empresa deseja proporcioná-los. Segundo uma pesquisa realizada em 2023 pela Talent Academy, o propósito está entre os critérios principais de motivação e retenção dos funcionários brasileiros. Anteriormente, entramos um pouco na temática branding ao abordarmos sobre público-alvo, persona e comunicação. Agora, vamos aprofundar mais nesse assunto, especialmente no que se refere aos símbolos e rituais. Mas, antes disso, precisamos sanar esta dúvida. Qual é a diferença entre branding e posicionamento? O posicionamento é uma parte do branding. Enquanto ele está relacionado ao lugar que a empresa ocupa na mente das pessoas, branding é o processo de gestão da marca. Imagine o branding como o cérebro e o posicionamento como uma de suas partes. Branding envolve nome, identidade visual, tom de voz, valores e cultura, experiência do cliente, relacionamento com o público, estratégias de longo prazo para fixar a sua marca no mercado e na memória das pessoas. Por toda essa amplidão do branding, percebe-se que ele não é construído rapidamente. É um trabalho de longo prazo, sempre contínuo. Antes, por exemplo, fazia sentido o cliente esperar semanas para receber o produto. Com o avanço dos sistemas rodoviário e aeroviário, muitas empresas já conseguem entregar produtos em poucos dias. Melhorou a logística e, consequentemente, a experiência do cliente.
Trazendo a Igreja Católica como exemplo, com o avanço tecnológico, especialmente em relação à internet e ao surgimento das redes sociais, a Igreja conseguiu se aproximar mais das pessoas. Ela encontrou mais espaços para expandir as suas ideias, entrando nas casas das pessoas e evangelizando cada vez mais. Além do contato virtual contínuo com padres, muitos leigos têm a oportunidade de também acompanhar a rotina de outros leigos que vivem o catolicismo. Essas pessoas ensinam e, por meio do exemplo, incentivam. A adesão da igreja à internet permite que os fiéis tenham uma melhor experiência aprofundando no estudo da palavra. Assim, a igreja melhora o relacionamento sendo mais presente e fortalecendo a sua comunidade. Falando em comunidade, só vence a barreira do tempo a empresa que possui o seu clã. Nesse campo, entram estratégias de longo prazo, como posicionamento claro e consistente, narrativa própria, identidade visual reconhecível, cultivo da comunidade, ouvir, envolver e cuidar, parcerias estratégicas, cultura forte, uso de gatilhos mentais, especialmente a exclusividade e a escassez, e a documentação da jornada. Portanto, os responsáveis pelo branding precisam manter a essência da marca sem deixar que ela perca ou diminua o aroma diante das constantes mudanças no mundo. Seu cheiro precisa continuar perceptível por onde ela passar, independentemente do tempo. Ao longo do tempo, algumas reformulações nas notas serão necessárias. Como exemplo, a igreja, para não se perder, precisou melhorar a estrutura física, a arquitetura, ampliar os meios de contato e reposicionar para garantir a sua sobrevivência e influência. O branding não deve tornar a empresa engessada, mas maleável para reagir a determinadas mudanças ou melhorar seus processos. Como ponto de atenção, essa maleabilidade precisa manter o essencial, ou seja, aquilo que torna a marca reconhecível, confiável e desejada. Símbolos e rituais. Os símbolos e rituais também são parte do brand e suas duas principais funções são trazer identidade e fortalecer a comunidade. E quando se fala em Igreja Católica, temos esses dois itens aos montes. A Igreja Católica é cheia de símbolos e rituais que de imediato proporcionam identificação. Primeiro, vamos falar sobre os símbolos. Os símbolos podem ser cor, objeto, personagem ou até mesmo gestos. Entre os vários símbolos da Igreja Católica, podemos citar terço, imagens de santos, cruz, ostensório, cálice, patena, hóstia, turíbulo, a pomba branca, a cadeia de consagração, patina e hábito, que são as vestimentas dos padres e freiras, respectivamente, sino, genuflexão e vênia, orações como Ave Maria, Pai Nosso e Santo Anjo. Esses são apenas alguns dos muitos símbolos que fazem parte da Igreja Católica. Eles trazem identificação em dois sentidos, lembram diretamente a Igreja e promovem conexão entre as pessoas, quando estão usando o mesmo símbolo e se conectam por meio dele, como o terço e a cruz. Na sua empresa, você não precisa ter vários símbolos, mas pode apostar em alguns para trazer identidade de marca. Geralmente, vemos os símbolos em forma de objetos, como pulseiras, colares e camisas. Alguns, inclusive, carregam bordões da marca, como a pulseira O Mundo é dos Fazedores, da Bettina Rudolph, o colar com o termo CEO, da Duda Vieira, e a camisa com o termo Subido, do Pedro Sobral. Por sinal, os bordões, quando construídos iguais nesses exemplos, também são um símbolo. Agora, vamos falar sobre os rituais. A Igreja Católica também tem muitos rituais. O principal deles é a missa, onde o sacrifício de Cristo é apresentado. Para o católico, a missa é o principal meio de conexão com Cristo, o único momento em que é possível entrar em comunhão total com Ele, receber o seu sangue e o seu corpo, ou seja, a Eucaristia. Durante a missa, outros pequenos rituais também são feitos, como realizar a vênia, inclinação da cabeça, quando o nome da Virgem Maria é anunciado na liturgia eucarística, e ainda nela, ajoelhar no momento da consagração do corpo e do sangue de Cristo. A genuflexão, dobrar o joelho direito até o chão, é feita ao se passar diante do Santíssimo Sacramento ou do crucifixo. Outro grande ritual da igreja é o conclave. Como já falamos sobre ele no início, não vamos aprofundar aqui. Com os rituais, a igreja consegue fortalecer a comunidade. Na sua empresa, até como parte da cultura e para melhorar o clima organizacional, você também pode apostar em rituais. A Cacau Show, por exemplo, na segunda-feira de cada quinzena, faz uma reunião com os colaboradores chamada de Manhã Show, realizada pelo Alê e demais gestores.
Nela, os resultados da empresa são apresentados, acontece o reconhecimento de talentos e as boas-vindas aos novos colaboradores. A narrativa e o copywriting, ou seja, a escrita persuasiva, andam juntos. Enquanto a narrativa visa contar boas histórias, o copywriting tem o objetivo de fazer essas histórias gerarem os resultados esperados. Como falamos sobre símbolos no tópico anterior, para que símbolos se tornem marca registrada, é necessário criar narrativas convincentes em torno deles. A Duda Vieira, por exemplo, após receber uma crítica por ter aparecido com cabelo dessa forma nos stories. Após receber essa crítica e compartilhar com o público, um movimento da sua base de seguidores, ou seja, a sua comunidade, começou a acontecer. Ao perguntar às suas seguidoras, CEO de cabelo molhado pode? Elas começaram a compartilhar nos stories fotos e vídeos com cabelo molhado. Um movimento começou a acontecer. Um símbolo da marca começou a surgir. Após isso, a Duda precisou, e ainda precisa, trabalhar em cima dele e de outros símbolos da sua marca para que eles não caiam no esquecimento. A narrativa precisa ser reforçada. Jesus era um excelente narrador e copywriter. Pedro, muito bem ensinado e pela prática constante, também possuía uma oratória excelente. No dia de Pentecoste, ele, por exemplo, fez um discurso que concluiu-se na conversão de cerca de 3.000 pessoas, que é narrado em Atos 2. Para uma narrativa se provar boa, ela precisa gerar resultados. Por meio de parábolas repletas de imagens e comparações com itens do cotidiano, Jesus ensinava de forma muito fácil. Ele se fazia compreensível. Quando desejava manter o suspense, também deixava dúvidas no ar. Ele sabia o que queria com cada narrativa. Para construir narrativas convincentes, ou seja, com as técnicas de copywriting enraizadas, alguns critérios são necessários. Vamos falar sobre cada um deles. Definição de público-alvo e persona. A primeira coisa que você deve se preocupar é com quem você está falando. Não vamos voltar nesse assunto de forma aprofundada, pois já falamos sobre isso anteriormente. Os padres, no momento da homilia, por exemplo, estruturam a comunicação tendo como base as palavras do dia e o público. Se a missa for direcionada para as crianças, eles terão um jeito mais lúdico de explicar, enquanto na missa para os adultos, eles podem ser mais diretos. Objetivo. Esteja ciente de quais são seus objetivos em cada narrativa antes de estruturá-las. Isso deve acontecer em quaisquer tipos de conteúdos, redes sociais, palestras, aulas gravadas ou ao vivo. Tenha sempre em mente seu objetivo. Cada post do Instagram, por exemplo, precisa ter um objetivo por trás, desde entreter até vender. Então, não é só postar, é postar com intenção, com objetivo. Os padres também na homilia possuem objetivos por trás, como ensinar acerca do perdão, até mesmo levar as pessoas ao sacramento da reconciliação. Gatilhos mentais. A sua narrativa deve gerar interesse, e uma das formas disso acontecer é utilizando gatilhos mentais como curiosidade, escassez, urgência e exclusividade. Dentro da Igreja Católica, alguns elementos da fé ajudam a ilustrar como certas mensagens mexem naturalmente com as emoções. Não porque a Igreja as utilize como estratégia, mas porque temas como conversão, verdade e eternidade despertam movimentos interiores muito fortes. A conversão naturalmente cria senso de urgência. A convicção de pertencer à Igreja fundada por Cristo desperta um sentimento de identidade e exclusividade, e o mistério da eternidade provoca curiosidade sobre o destino final da alma. Ações de comando. As ações de comando, também chamadas de CTA, Call to Action, chamadas para a ação, também aparecem nas narrativas da Igreja. Ela convida constantemente os fiéis à conversão, à reconciliação e a viver uma vida segundo o Evangelho. Isso não é um problema, é parte da sua missão. Como mediadora, a Igreja orienta, recorda e chama seus filhos a agir conforme a palavra. Da mesma forma, na sua empresa, suas narrativas também precisam conduzir seus potenciais clientes a algum lugar. Você precisa oferecer um direcionamento claro. A conclusão da sua narrativa pode assumir a forma de uma moral ou de uma chamada para a ação. História. Ser descritivo. A Igreja sobrevive de uma mesma história há mais de 2.000 anos. Uma história bem estruturada e que não muda independentemente do período. Trazendo para as empresas, a Bianca Boca Rosa já criou excelentes histórias para seus lançamentos. No lançamento das suas bombas de suplementos vitamínicos, por exemplo, ela se inspirou no filme Alice no País das Maravilhas. Usou easter eggs para dar spoilers do que seria lançado,
gatilhos mentais como curiosidade e prova social e se preocupou com a identidade visual para fortalecer a sua narrativa. Esse exemplo da Bianca mostra algo muito legal. As histórias podem surgir de acontecimentos do seu dia a dia, como foi o caso da Duda com o cabelo molhado, e da apreciação cultural, como foi o caso da Bianca. Por isso, aumentar o seu repertório cultural com filmes, livros clássicos, séries, museus, filosofia, aumentará suas ideias para formular histórias que façam sentido e que sejam contextualmente ricas. Easter eggs. Os easter eggs são pequenas pistas que você proporciona aos seus clientes na fase de antecipação. Em uma narrativa rápida, você pode dar pistas sem deixar muito claro o que vai oferecer e horas depois revelar tudo com uma história bem estruturada. Em lançamentos longos, como foi o caso da Bianca, os easter eggs são mostrados dias antes do lançamento oficial. A Bianca tirava foto das gominhas em meio a outros elementos, como em um momento do café da manhã, e colocava a seguinte legenda nas fotos que continham os easter eggs. Quanto mais próximo do lançamento, mais claros os easter eggs vão ficando. Isso acontece pois a preparação do público precisa ser gradual. Em muitos casos, as pessoas não estão preparadas para receber as informações de uma só vez. É necessário gerar interesse, curiosidade antes. No caso da igreja, os vários símbolos e até mesmo a arquitetura possuem easter eggs que contam histórias profundas. Muitos vitrais que estampam suas janelas, por exemplo, podem narrar a vida de Jesus, os sacramentos. Esses easter eggs sempre convidam para algo maior e vão muito além da beleza. Prova social. A prova social é mais um gatilho mental e, por tamanha importância, merece um espaço só para ele. Sua intenção é provar aos seus potenciais clientes que a sua promessa é verdadeira. Esse gatilho proporciona autoridade. Na Igreja Católica, por exemplo, os santos são uma prova social do anseio para chegar ao céu. Pessoas comuns, com vícios que todo ser humano pode enfrentar, doaram grande parte de suas vidas ao serviço de Cristo e buscaram viver santamente enquanto ainda estavam neste mundo. Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, São Padre Pio de Pietrelcina. Esses e outros santos são provas de que é possível alcançar a santidade e viver o que a Igreja prega. A Virgínia é uma prova social da WePink. A Bianca é uma prova social da Boca Rosa Company. Duda Vieira e suas alunas são provas sociais da comunidade CEO Digital. Os comentários de clientes são provas sociais. E se você não for conhecida ou não tiver clientes, onde arrumar provas sociais? Provas sociais não precisam ser pessoas, podem ser dados, notícias. Você pode escolher esses formatos de provas sociais para embasar as suas narrativas. Caso for partir para esse lado, evite usar notícias e dados muito antigos, a menos que isso faça sentido. Para falar sobre o mundo atual, prefira dados atuais. Antecipação. A antecipação é um dos gatilhos mentais mais importantes para preparar o seu público para o que virá. A Igreja Católica faz isso muito bem, pois busca preparar o seu público para a eternidade com Cristo. Por isso, ela mostra continuamente a importância de estar em comunhão com Ele, e para atingir isso, alguns passos que ela ensina são oração diária, lexio divina, leitura, meditação, oração e contemplação, missa dominical, dizer não ao pecado, atenção aos sacramentos, especialmente o da reconciliação. Ao todo, são 7 sacramentos: batismo, eucaristia e crisma, que é a confirmação do batismo. Esses são os sacramentos de iniciação cristã. Posteriormente, matrimônio, ordem, reconciliação e unção dos enfermos. Na antecipação, você transforma o público frio em quente. Você o deixa pronto para realizar a ação que você deseja no futuro. Durante a sua narrativa, a antecipação deve estar presente. É ela que vai gerar desejo. Nessa etapa, você pode trabalhar desta forma: apresentar easter eggs, mostrar os bastidores para que o público participe junto com você, mostrar de uma forma interessante o produto ou serviço que será lançado, produzir conteúdos com o objetivo de preparar o seu público para o evento de lançamento. Essas ações despertarão a curiosidade e o desejo das pessoas, ou seja, mexerá com as emoções delas. Segundo uma pesquisa da Opinion Box, 95% das nossas decisões diárias são movidas pela emoção. Primeiro, você toca o emocional, depois o racional. Lembre-se, de imediato, as pessoas não querem comprar um produto, elas querem ficar mais bonitas, inteligentes, ricas e produtivas. Então, no seu conteúdo de antecipação e vendas, foque
na maior parte das vezes, na transformação que seu produto ou serviço oferece. Oferta irresistível. A grande oferta de Jesus é o céu, a conquista da eternidade. Se o ser humano vive por poucos anos ou chega à velhice, ele precisa se moldar a cada dia, buscando obedecer à palavra para que, quem sabe, um dia, ainda por misericórdia de Deus, estar no céu. A oferta de Jesus é irresistível, pois para o cristão o céu é o maior de todos os prêmios. Significa compartilhar a eternidade ao lado de Cristo. A igreja trabalha em cima dessa oferta. Ela não oferece o céu, mas o auxílio para ajudar os cristãos a atingirem esse objetivo. É uma mediadora. Para criar uma oferta irresistível, seu foco deve estar em apresentar um benefício claro. Por exemplo, ao invés de usar o termo oportunidade incrível, prefira oportunidade de transformar a sua vida investindo menos de R$ 1.000. Garantia, promessa forte, provas sociais. Uso das palavras certas. Os padres e outros evangelizadores precisam usar as palavras certas para explicar os textos bíblicos, buscando diminuir ao máximo as chances de más interpretações. Um exemplo clássico é que, inúmeras vezes, especialmente em tempos de internet, as palavras dos papas foram distorcidas. Da mesma forma, se você aprende a usar as palavras a seu favor, você ganha o poder de convencimento. Nos seus textos, se comunique corretamente sem erros de português. Apenas faça uso de palavras erradas se fizer sentido para a sua narrativa. Seja intencional, tendo um objetivo claro. Se for falar sobre problemas, também dê a solução. Respeite a sua forma de comunicação. E sempre que possível, troque palavras chatas por legais. Exemplo, as pessoas não gostam de perder, elas amam ganhar. Não gostam de comprar, gostam de investir. Se dizem não ter tempo para aprender, mas amam descobrir algo novo. Em tempos de inteligências artificiais, use-as ao seu favor para implementar essa técnica. Respeitar os níveis de consciência. Como falamos anteriormente, os padres precisam mudar a forma de falar a depender do público ouvinte. Uma criança não possui o mesmo nível de consciência de um adulto, por exemplo. A pessoa que começou a te seguir hoje não possui o mesmo nível de consciência de quem já te segue há meses ou anos. Então, na hora de se comunicar com a sua audiência, respeite os níveis de consciência. Existem termos e até mesmo conhecimentos que um iniciante não está pronto para ouvir. A Igreja Católica é cheia de personagens da vida real, figura que com suas histórias e vivências inspiram quem ainda está neste mundo e sonha chegar ao céu. Essas pessoas, inclusive Jesus Cristo, que é a figura principal, enfrentaram problemas reais e isso as transformam em referências. Pessoas que viveram o que estamos vivenciando. A humanização conecta e inspira, criando vínculos duradouros. Ela oferece um serviço personalizado que atende às dores específicas dos clientes. No caso da igreja, apesar do grande número de fiéis, ela consegue gerar aproximação por meio de rituais constantes, como a missa e o sacramento da reconciliação. A liturgia da Igreja Católica é uniforme no mundo inteiro. Quem participa de uma missa nos Estados Unidos escuta a mesma palavra que alguém que está participando no Brasil, porque o lecionário segue um calendário universal. A única exceção são os dias em que a paróquia celebra festas previstas no calendário próprio, como a festa do padroeiro, ou solenidades e memórias que possuem leituras específicas. Nesses casos, a liturgia segue as leituras próprias daquela celebração já determinadas pela Igreja. Hoje, as redes sociais também ajudam bastante o atendimento humanizado. Por meio de vídeos nas redes sociais, por exemplo, os padres e outros membros da Igreja, inclusive leigos, conseguem educar e aproximar as pessoas da fé católica. A humanização gera acolhimento, faz as pessoas se sentirem amadas e compreendidas. Tudo isso ajuda na construção de comunidade. Algumas marcas perceberam a importância da comunidade apenas nos últimos anos, com o crescimento das redes sociais. A igreja percebeu isso desde a sua fundação. Houve uma preocupação em formar um grupo de defensores da marca desde o primeiro instante. Para os mártires, não significava morrer pela igreja, mas morrer por Cristo. A Igreja Católica tem fortes propósitos, como defender e propagar a mensagem de Cristo e levar as pessoas ao entendimento da fé. Então, busque unir pessoas que lutam pelos mesmos propósitos que os seus. Entre as empresas que possuem uma grande comunidade, podemos citar a Apple e o Nubank. No que se refere ao marketing digital, o Pedro Sobral e a Duda Vieira são excelentes exemplos de pessoas que conseguiram construir comunidades fortes.
A Igreja Católica, com seus rituais, como a missa e os sacramentos, cria uma excelente experiência para o seu público-alvo. Ela, o tempo todo, busca aproximar e acolher as pessoas. Se coloca como uma mediadora entre Deus e os homens. Seus inúmeros símbolos geram identificação entre as pessoas que fazem parte da sua comunidade. Apesar da igreja não precisar de construções físicas para evangelizar, seus santuários, capelas e paróquias também são uma forma de proporcionar uma exímia experiência aos cristãos. Com a evolução do mundo, a Igreja Católica também precisou evoluir para se manter firme. Com estilos arquitetônicos bem característicos, é fácil identificar um templo católico. A beleza, o foco central para o altar, a cruz de Cristo, as imagens de santos, os vitrais que contam histórias diversas da Igreja, isso tudo ajuda a aproximar ainda mais as pessoas da fé. Mas a Igreja não trabalha apenas a sua presença física. Com a ascensão da internet e dos meios de comunicação online, ela também se faz presente dessa forma, onde padres, leigos e comunidades evangelizam diariamente. Se tem uma instituição que passou e passa por crises, essa é a Igreja Católica. A forma como a empresa se comunica em momentos de crise diz muito sobre ela e é fundamental a depender da dimensão da crise. Na Igreja Católica, por ter uma comunidade forte e regras claras, muitas polêmicas que saem são defendidas pelos próprios leigos que possuem mais conhecimento e visibilidade na mídia. Então, é raro, atualmente, você presenciar a alta cúpula da igreja, como o Papa e os bispos, se pronunciar acerca de alguma polêmica. Todavia, nem sempre foi assim. Em momentos como o Império Romano e a Reforma Protestante, a igreja precisou rever doutrinas, reorganizar a sua gestão e modificar a sua comunicação, mas nunca indo contra os seus princípios. Em 313 d.C., após o imperador Constantino decretar liberdade religiosa ao Império Romano por meio do Édito de Milão, a igreja finalmente pôde atuar de forma pública e organizada. Com a liberdade religiosa garantida, ela passou a recuperar e possuir propriedades, construir templos e fortalecer dioceses. Muitos bispos administravam regiões específicas. Foi nesse contexto que começou a se formar a base organizacional que conhecemos atualmente. Já na Reforma Protestante, ela precisou rever ações que aconteciam e queimavam a sua credibilidade, como a venda de indulgências. Apesar da grande separação que a reforma ocasionou, ela foi importante para que a igreja revisse determinadas atitudes. Foi a partir da reforma que a igreja passou a incentivar o estudo bíblico, especialmente por meio da criação da Ordem dos Jesuítas, fundada por Inácio de Loyola, que ajudou a catequizar e converter muitas pessoas ao redor do mundo. Também levou à criação de seminários e à patronização da liturgia. Parte dessas mudanças ocorreram a partir do Concílio de Trento, que aconteceu entre os anos de 1545 e 1563. O posicionamento da Igreja diante dessas e de outras crises reforça a importância de uma comunidade bem formada, a necessidade de se abrir para mudanças sem ferir princípios, a importância de ter regras claras e de rever determinadas ações que possam estar queimando a sua imagem no mercado. Para solucionar as crises, muitas vezes, basta a comunidade se posicionar e poucas vezes a alta cúpula precisa entrar em ação quando existe a presença de uma comunidade forte, como é o caso da Igreja Católica. O líder, uma autoridade, precisa transmitir confiança. Os apóstolos, primeiros representantes da Igreja, transmitiam bastante confiança em suas pregações. Eles falavam com firmeza e, falando de forma popular, eles não fugiam da raia. Todas as oportunidades de se expressar publicamente, eles aproveitavam. Outra coisa que interfere diretamente na autoridade é a firmeza em relação àquilo que você defende. A igreja não muda o discurso para agradar uma parcela que é contra o que ela prega. Ela acolhe, mas não muda os seus princípios por uma questão de status social. Ter um discurso linear faz com que as pessoas percebam que a sua empresa não se curva àquilo que ela, tempos atrás, não defendia. Isso não é sobre não poder mudar de opinião. Você pode mudar de opinião. O que você não pode é ir contra os seus valores para se enquadrar em determinados grupos. Obviamente, o tempo de mercado e a organização estrutural da sua empresa também somam pontos a seu favor na construção de autoridade. O fato da Igreja Católica estar há anos no mercado e de ter uma estrutura organizacional muito bem formada também ajudam a elevar a sua autoridade no mercado.
A igreja sobrevive principalmente do dízimo e das ofertas feitas pelos fiéis. A oferta é voluntária, o dízimo é uma necessidade. Como, em muitos casos, o dinheiro do dízimo e as ofertas não são suficientes, a igreja também recorre como fontes de receitas secundárias à venda de produtos, desde itens de vestuário até itens de alimentação. Dessa forma, fica nítido que a igreja não possui apenas um canal de vendas. Ter vários canais de vendas recorrentes é uma ordem para qualquer empresa que deseja se manter no mercado no longo prazo. Aqui, o ditado: não coloque todos os seus ovos numa única cesta, cai como uma luva. Apesar de ser conhecida pelo seu tradicionalismo, a Igreja Católica precisou se abrir para inúmeras inovações, especialmente nas últimas décadas, para se aproximar ainda mais das pessoas. Imagine se a Igreja Católica fechasse os olhos para as redes sociais. Os padres e leigos, principalmente nas redes sociais, são hoje responsáveis por evangelizar e trazer de volta muitas pessoas que estavam afastadas da igreja. Um exemplo clássico no Brasil da dimensão do que a internet proporcionou à Igreja Católica são os rosários com o Frei Gilson e o Instituto Resed. Em 2025, durante a Quaresma de São Miguel Arcanjo, uma parceria entre Frei Gilson e Instituto Resed levou mais de 1 milhão de pessoas simultaneamente a rezar o rosário. E um adendo importante: esse rosário aconteceu às 4 horas da manhã. São muitos testemunhos que chegam nas redes sociais de pessoas, inclusive jovens, que estão se abrindo para viver verdadeiramente a fé católica. A internet para a Igreja Católica vai além do benefício de se aproximar das pessoas. É uma oportunidade diária para desmistificar muitas inverdades que cresceram em seu entorno. E a internet é apenas a inovação mais visível. A Igreja já passou por mudanças profundas como, a partir do Concílio Vaticano II, deixar de celebrar missas em latim, passando a celebrá-las em língua local. A adoção de rádio, TV e aplicativos, o surgimento de novos movimentos como a RCC e a Comunidade Canção Nova, e até o diálogo com temas como ciência, sustentabilidade e tecnologia. Em todas essas áreas, a Igreja adotou e ainda adota inovações. Além de se abrir para inovações, a Igreja Católica também possui um modelo de negócio extremamente sólido, algo que muitos empreendedores ignoram ou desconhecem e que os leva a criar negócios falidos desde o começo. O modelo de negócio é basicamente a forma como uma organização cria, entrega e preserva valor. Embora seu objetivo não seja gerar lucro, a igreja sempre precisou de recursos para cumprir suas missões, manter suas estruturas e apoiar sua comunidade. Para sobreviver por séculos, ela se organizou de maneira estratégica. Desde a igreja primitiva, os recursos vinham da própria comunidade. Os fiéis sustentavam as atividades da igreja por meio de doações entre eles. Isso pode ser entendido claramente nos capítulos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos. Com o tempo, esse modelo se expandiu e ganhou pilares claros, uma proposta de valor, acolher, fortalecer a espiritualidade e apresentar um sentido para a vida. Canais de entrega, paróquias, missas, catequese, fontes de receita, dízimos, ofertas, eventos e atividades essenciais, evangelização, obras sociais, sacramentos. É exatamente isso que o negócio precisa desde o princípio para não sucumbir. Clareza sobre entregar valor, pensando em realizar algo que supra uma necessidade constante das pessoas e formas de conseguir se sustentar ao longo dos anos. Uma das maneiras mais práticas de estruturar o seu modelo de negócio é por meio do modelo Canvas. Estude, entenda e crie o seu. No Brasil, a relação entre igreja e Estado é bem separada. Cada uma dessas instituições opera sem interferências de ambas as partes, mas o mesmo não acontece em outros países. Em alguns países ligados ao comunismo, pessoas são perseguidas ou proibidas de demonstrar a fé. Também, em certos países europeus, o fato de quem se registra oficialmente como católico ser cobrado uma taxa extra sobre impostos faz com que muitas pessoas se afastem legalmente da igreja. Na Alemanha, por exemplo, é cobrada uma taxa de 8% a 9% em cima do imposto de renda e um percentual semelhante sobre os impostos por ganhos de capital, e isso é um dos motivadores das pessoas se afastarem da igreja. Na Alemanha, essa cobrança é fruto de um acordo entre igreja e Estado, sendo uma forma que o Estado estruturou para compensar a igreja pelos danos que causou à mesma, como confiscar suas propriedades. Esse imposto é cobrado aos alemães desde o século XIX. Atualmente, esse modelo não é visto com bons olhos
por uma parcela significativa da população alemã. Há relatos de que, para deixar de pagar essa taxa, a pessoa precisa registrar formalmente a sua saída da igreja. Para muitos, esse processo é descrito como emocionalmente pesado, por ser percebido não apenas como um ato administrativo, mas como um rompimento com a fé católica, não por autoridades da igreja, mas pelas pessoas responsáveis pela execução do processo. A grande questão é que nesses países, esse dinheiro arrecadado pelo Estado e repassado à igreja é um dos principais canais de aquisição da Igreja Católica. Uma de suas destinações é para a manutenção de projetos sociais, como sustentar hospitais e universidades. Antes de pautarem a Igreja Católica como errada e outras denominações religiosas como corretas, é válido deixar claro que igrejas protestantes e judaicas, por exemplo, também recebem essa contribuição do Estado alemão. Voltando à Igreja Católica, em 2024, só na Alemanha, ela perdeu mais de 320 mil membros. Não seria o momento de repensar esses meios de aquisição? Fica o questionamento. Para a Igreja Católica, em nível ocidental, ouso dizer que, considerando a sua força institucional e sua capacidade histórica de mobilizar fiéis, a maioria não precisa depender estruturalmente do Estado para se manter financeiramente. Evidentemente, há comunidades locais que não têm condições de se sustentar sozinhas, mas acredito que o modelo comunitário possa funcionar de forma compensatória, onde falta, outro sustenta. Para os empresários, fica a reflexão. Na sua empresa, até que ponto se envolver com o Estado é benéfico? Para uns, manter o mínimo de relação é necessário. Para outros, quanto mais longe, melhor. Com mais de 1 bilhão de fiéis e com uma missão que visa alcançar todas as pessoas, a Igreja Católica é chamada de universal. E como você já deve imaginar, ela não se comporta da mesma forma em todo o mundo. Apesar de ser uma só, ela se expressa de duas maneiras: pela Igreja Latina, que é a maior e está presente no Ocidente, e pelas 23 igrejas católicas orientais, que preservam tradições ainda mais antigas. O polo ocidental ou latino provavelmente é aquele no qual você está inserido. É a igreja que segue o rito romano majoritário no mundo. Já no Oriente, presente em países como Egito, Síria, Ucrânia, Líbano e Índia, a estrutura e a cultura mudam em pontos importantes, embora todos reconheçam plenamente a autoridade papal. E eu sei que você deve estar curioso para saber o que muda. Então, vamos falar um pouco sobre isso agora. Enquanto o Ocidente segue o rito romano na liturgia, as igrejas orientais preservam estilos litúrgicos diferentes, como o bizantino, o rito seguido pela maior parte da igreja oriental, além do alexandrino, siríaco, maronita e caldeu. Todos esses ritos foram criados por santos da igreja, como São Pedro, São Tiago, São Basílio, São João Crisóstomo e São Marcos, e estão sob a jurisdição do Papa. Também há diferenças no casamento de padres. No Ocidente, o celibato é obrigatório. No Oriente, homens casados podem ser ordenados sacerdotes e homens que se ordenaram padres sem se casar não podem mais aderir ao sacramento do matrimônio. Já os bispos são escolhidos entre os celibatários, mas a diferença mais profunda é social. A Igreja Ocidental, em grande parte, atua em países com liberdade religiosa. Já muitas igrejas orientais exercem sua missão em meio a guerras, tensões políticas e perseguições religiosas. Nessas regiões, a sobrevivência da comunidade exige cautela, adaptação e respeito às dinâmicas culturais e sociais locais. Por isso, se você prestou atenção, percebeu que quando dei a minha opinião sobre grande parte da igreja não depender do Estado, falei em nível ocidental, não global. No Oriente, a dinâmica é outra, é questão de sobrevivência, não de escolha. E essa lógica vale também para empresas que desejam atuar globalmente. Princípios devem ser mantidos, mas tradições, comunicação e formas de operação precisam ser adaptadas ao contexto de cada cultura. Usando um ditado popular, é preciso saber dançar conforme a música. A Igreja Católica carrega uma missão tão grande que atravessa séculos. O desejo pela eternidade que movia os cristãos no século I continua pulsando nos corações de muitos nos tempos atuais e continuará sendo um anseio para grande parte das pessoas nas próximas gerações. Para defender e difundir essa missão,
A igreja trabalha todos os dias, enfrentou impérios, crises internas e revoluções culturais. Permaneceu não por si mesma, mas pelos fiéis que dela recebem sentido, direção e esperança. Seus líderes não recuaram nem diante do martírio. Muitos deram o último suspiro servindo ao que acreditavam ser maior do que suas próprias vidas. A igreja teve inúmeras oportunidades de recuar, mas escolheu permanecer. E você, vai se dar por vencido diante das dificuldades ou trabalhar constantemente até a última gota para ver a sua missão se cumprir? Obrigada por acompanhar este documentário. Ao lado, existe para contar histórias que ajudam a pensar, observar e construir negócios com visão de longo prazo.